cheios do Espírito Santo. Que alegria poder entrar no seu coração através do momento da reflexão da palavra. Hoje eu quero falar com você sobre ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos entrando na Quaresma, que é um tempo de reflexão, de penitência, e nós vamos ver que no Evangelho que Jesus ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Então eu quero deixar uma palavra para você de como ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar num texto que está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Não embriagueis com vinho, pois isto leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós vamos ver que ser cheio do Espírito Santo é a grande característica da Igreja de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, a igreja vai ser inaugurada quando o Espírito Santo é derramado sobre o coração dos discípulos de Jesus. Em Atos 2, no versículo 4, a palavra de Deus fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus começa a pregar o evangelho, ela começa a crescer, também vem as perseguições, as oposições, pessoas que tentam calar os discípulos, eles são presos, eles são perseguidos e diante dessa tribulação, novamente a igreja de Cristo se reúne para orar. Em Atos 4, no versículo 31, fala que quando eles terminaram a oração, tremeu o lugar aonde eles estavam e novamente todos ficaram cheios e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Em Atos 8, a missão se estende, vai para Samaria. Filipe, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus com inúmeros prodígios, sinais e milagres. A Samaria se converte ao senhorio de Jesus. E então, ele manda que Pedro vá a Samaria. Pedro impõe a mão sobre eles e eles ficam cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Paulo chega à cidade de Éfeso e encontra 12 homens que se dizem cristãos. Mas ele percebe que falta algo na vida desses cristãos e ele pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles vão dizer: nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Então Paulo vai perceber que ainda eles precisam experimentar essa graça de ficar cheio, repletos do Espírito Santo, essa graça que transforma a nossa vida, essa graça que nos leva a um outro patamar, que nos leva a viver debaixo do poder, da graça de Deus, que nos enche de paz, de sabedoria, que nos dá força no momento da tentação, que nos faz vencer o pecado, que nos faz experimentar o amor, a misericórdia de Deus em nossa vida, que nos dá entendimento da palavra, fome na oração. E então Paulo impõe as mãos sobre eles e eles vão ficar cheios do Espírito Santo. Aqueles 12 homens começam um grande movimento de avivamento na igreja de Éfeso, juntamente com Paulo, e toda a cidade vai se converter e vai se entregar, confessando Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Você entende por que nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo? Nós precisamos todos os dias clamar e pedir ao Senhor essa graça de experimentarmos em nossa vida a abundante graça do Espírito Santo sobre os nossos corações. E como que eu faço, Rodrigo, para ficar cheio do Espírito Santo? Quero falar para você brevemente 3 lições para que você possa se encher do Espírito Santo. Imagina que aqui tem um vaso na minha frente
Então, se esse vaso já está cheio, eu não vou conseguir encher ele daquilo que é essencial. Muitas vezes o nosso coração também já está cheio, mas não de Deus, mas de tribulações, preocupações, cansaço, problemas. E para que o Senhor nos encha, é necessário que você se esvazie primeiro. Então eu quero falar para você, faça essa experiência, se esvazie de você mesmo, entregue para o Senhor as suas dores, as suas preocupações, até mesmo os seus pecados, coloque tudo, se derrame na presença de Deus para que Ele possa derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Uma segunda lição é que nós devemos tapar as trincaduras. Então, se um vaso ele está sendo ali naquele momento preenchido, ele não vai chegar até a água, não vai chegar até a borda se houver nele trincaduras, pequenos buracos. Então é necessário tapar as brechas. E nós tapamos as brechas quando nós começamos a lutar contra o pecado, começamos a confessar o pecado. Nós estamos entrando num tempo de penitência, a qual a igreja nos convida a fazer esse momento de penitência e confessar os nossos pecados, para que nós possamos ir tapando essas brechas, rompendo com o pecado. E um terceiro ponto que é necessário pedir. Um vaso ele não pode encher por si mesmo se ele está vazio. É necessário que uma outra pessoa venha e derrame água sobre esse vaso para que ele possa ficar cheio. Assim também é com o Espírito Santo. É Jesus quem dá o Espírito Santo e você precisa pedir ao Senhor: Jesus, derrama sobre a minha vida o teu Espírito Santo para que eu possa ficar cheio. E cheio do Espírito Santo, nós vamos ter uma vida vitoriosa, uma vida poderosa debaixo da graça de Deus. Que você possa clamar todos os dias: vem Espírito Santo, e que o Senhor encha o seu coração com essa graça.